Olá, eu sou o Guilherme do Arte da Fortuna e esse é o primeiro de uma série de 3 vídeos que eu vou fazer sobre as 13 razões porque algumas pessoas são ricas e outras não. E se você quiser acompanhar essa série, você pode se inscrever no canal do YouTube do Arte da Fortuna ou você pode ir lá no blog artedafortuna.com e cadastrar o seu e-mail, porque você vai receber a série direto na sua caixa de entrada. E os vídeos vão ser postados semanalmente, todo domingo, assim como todos os vídeos do artedafortuna.com. Então, acompanhe. E a história é a seguinte: o Thomas Corley, que foi o autor do livro Hábitos de Rico, ele era um consultor financeiro e ele recebeu um belo dia um dos seus clientes na sua casa desesperado. O cliente estava desesperado porque ele estava afundado em dívidas, ele não sabia mais o que fazer. E isso despertou uma curiosidade no Thomas de descobrir por que algumas pessoas conseguem ter sucesso financeiro e outras não conseguem ter sucesso financeiro. Então ele resolveu fazer uma pesquisa ampla, estudando essas pessoas, acompanhando essas pessoas. Na verdade, ele acompanhou, para escrever esse livro, ele acompanhou 233 pessoas que tinham um patrimônio de mais de 3,2 milhões de dólares, ou seja, pessoas muito ricas, dos quais 85% dessas pessoas são self-made, são pessoas que começaram do zero, conseguiram construir patrimônio absolutamente do zero, não herdaram. Tá? Então, 233 pessoas com mais de 3,2 milhões de dólares. E ele estudou também 128 pessoas que ganhavam menos do que 35 mil dólares por ano, o que para o parâmetro americano é pouco, é baixa renda. Tá? Então, 233 pessoas milionárias, 128 pessoas que ganhavam menos de 35 mil dólares por ano. E ele fez esse estudo para escrever esse livro. Depois ele escreveu o livro. E ele descobriu o seguinte, que as pessoas ricas, elas tinham certos hábitos que eram incomuns entre elas. E esses hábitos eram diários, eram hábitos cotidianos. Ou seja, ele descobriu que se você repetir esses mesmos hábitos, se você copiar, internalizar e repetir esses mesmos hábitos diariamente, muito provavelmente você vai ser uma pessoa bem-sucedida. E aqui eu vou te falar dos 4 primeiros hábitos. E o primeiro hábito é o seguinte: as pessoas ricas estabelecem metas. Então elas têm meta para tudo na sua vida. Se você quer ganhar $1 milhão, estabeleça essa meta e descubra como você vai fazer para você conseguir ganhar $1 milhão. Se você quer fazer uma viagem no final do ano, estabeleça essa meta. Se você quer trocar de carro daqui a 6 meses, estabeleça essa meta. Então as pessoas ricas, elas estabelecem metas para tudo na sua vida. Ele descobriu que dessas pessoas que ele acompanhou, que ele entrevistou, os ricos, 62% estabelecem metas. Ou seja, 62% das pessoas ricas estabelecem metas nas suas vidas e somente 6% das pessoas mais pobres que estabelecem metas. Então, não é à toa. Você vê que a maioria das pessoas que são ricas estabelecem metas, elas sabem aonde quer chegar. Então, isso é muito importante. O segundo hábito das pessoas bem-sucedidas é que elas têm uma lista de tarefas, elas fazem diariamente uma lista de tarefas. A maioria das pessoas acordam de manhã sem saber nem o que eles vão fazer ao longo do dia, sem saber quais são as suas principais tarefas, as principais coisas que elas precisam fazer para atingir seus objetivos. Mas como a gente viu, a maioria das pessoas que não são ricas, elas não estabelecem objetivos. Então, depois de você estabelecer um objetivo, você precisa ter uma lista de tarefas que você tem que fazer diariamente para atingir os seus objetivos. Então, 81% dos ricos têm uma lista de tarefas e 19% das pessoas pobres somente que têm uma lista de tarefas. Então, você vê, 81% das pessoas mais ricas têm uma lista de tarefas. E desses 81%, eles completam, em média, pelo menos 70% da sua lista de tarefas, diariamente. Então vamos supor que você fez lá a sua lista de coisas para fazer hoje e você tem lá 10 coisas para você fazer. As pessoas ricas completam pelo menos 7 dessas 10 coisas, porque às vezes não é simples você cumprir todas as tarefas. Você escreve ali o que você precisa fazer,
mas aquilo é uma intenção, é um primeiro passo, é muito importante você estabelecer uma intenção, mas não necessariamente você vai conseguir cumprir essa intenção. Mas das pessoas ricas que fazem a lista de tarefas, elas cumprem pelo menos 70% da sua lista de tarefas. E, de novo, 81% das pessoas ricas fazem uma lista de tarefas. Então, uma dica é você fazer diariamente uma lista de coisas que você precisa fazer, cumprir, para você conseguir atingir o seu objetivo. Então, você não pode fazer isso de manhã quando você acorda. Você precisa fazer isso antes de dormir. Então, antes de você ir dormir, você tem que pensar, amanhã, quais são as tarefas mais importantes que eu preciso fazer? E você lista as três tarefas mais importantes, que são aquelas que vão te ajudar a cumprir o seu objetivo mais importante. Então você precisa cumprir essas 3 tarefas no dia seguinte. Pode ser que você tenha outras tarefas, mas as prioritárias são essas 3 que vão fazer você cumprir, vão fazer com que você chegue mais perto do seu objetivo mais importante. O terceiro hábito das pessoas mais ricas é acordar cedo. 44% das pessoas ricas acordam 3 horas antes de ir trabalhar. 3 horas antes. Por quê? Elas fazem várias coisas ali 3 horas antes de trabalhar. Fazem exercício, a gente vai falar sobre isso, pensam sobre suas metas, sobre seus objetivos, suas tarefas. Enfim, elas organizam o dia ali antes de ir para o trabalho. Elas não acordam tarde, atrasadas, saem correndo para o trabalho sem nem pensar no que estão fazendo, não. 44%, a maioria das pessoas ricas acordam muito cedo e 44% acorda 3 horas antes da hora de ir trabalhar. O quarto hábito das pessoas ricas é fazer relacionamento. Então, as pessoas ricas sabem que você fecha negócios, você consegue oportunidades através de relacionamentos. Em geral, existem empresas, inclusive, não são todas as empresas, mas algumas empresas só contratam funcionários indicados, sabia disso? Então, algumas pessoas veem isso como uma coisa ruim do QI, né? Quem indica, mas na verdade, pensa só, se você vai contratar uma pessoa para trabalhar na sua casa, para limpar a sua casa, você geralmente pede indicação para alguém, você pergunta para um amigo seu, você conhece alguém? Você indicaria alguém que seja de confiança e tal? Então todo mundo prefere trabalhar com pessoas que sejam de confiança. E as pessoas ricas entendem isso, que é muito importante você fazer relacionamentos. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda, tá? Já parou para pensar nisso? Você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Se você quer crescer na vida, se você quer ficar rico, procure andar com pessoas mais ricas do que você, porque você vai começar a entender quais são os hábitos dessas pessoas, você vai começar a entender o que elas fazem para conseguir chegar aonde elas chegaram. Então fazer relacionamento é muito importante, é daí que saem oportunidades, saem negócios, sai dinheiro, não é por interesse não. Muitas vezes você faz negócios com seus amigos porque você gosta deles, você confia neles, então faça relacionamentos. Esses são os 4 primeiros hábitos das pessoas ricas, as 4 primeiras razões porque algumas pessoas são ricas e outras não, tá? Estabelecer metas, ter uma lista de tarefas para que você saiba o que você precisa fazer para atingir as suas metas, acordar cedo e fazer relacionamentos. E eu não sei em que momento você está vendo esse vídeo, pode ser mais tarde ou não, mas a questão é a seguinte: nesse momento, esse vídeo está sendo gravado em junho de 2016 e eu quero te dar um recado. Em agosto, daqui a um pouco mais de um mês, em agosto desse ano, em agosto de 2016, vai acontecer novamente no Brasil o Millionaire Mind Intensive. Tá? Vai acontecer em São Paulo e em Florianópolis. Mas você, independente de onde você seja do Brasil, você pode ir nesse evento. E eu estou te falando disso porque o Millionaire Mind Intensive foi criado pelo T. Harv Eker, que é o autor do Segredos da Mente Milionária. E esse treinamento, esse seminário, que é um seminário de 3 dias intensivo, é uma verdadeira escola de milionários. Tá? Então, se você quer mudar a sua mente, se você quer mudar o seu mindset com relação a dinheiro, para que você tenha mais abundância na sua vida, eu recomendo fortemente que você participe. Por que eu recomendo? Porque eu participei. Eu fui no intensivo da Mente Milionária com o próprio
T. Harv Eker e assim foi um divisor de águas na minha vida. Se você quer saber mais sobre esse seminário, tem um link aqui embaixo onde você pode clicar e tem lá vídeos explicando mais detalhes sobre o que vai acontecer lá em agosto, tá legal? Então nos vemos no próximo vídeo, que vai ser a segunda parte das 13 razões porque algumas pessoas são ricas e outras não. Até lá!